Edu, muito obrigado pela tua presença, Obrigado. Edu. Que na minha época a gente chamava Ecoline, agora é Eco Worldwide. Worldwide. Chique, bem. O Edu contou pra gente a trajetória dele até chegar na Eco, né? Mas antes disso ele trabalhou... Eco Worldwide. 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 Ele trabalhou na Kraft, trabalhou, né, em várias empresas aí, despacho aduaneiro, foi professor, inclusive, e contou alguns perrengues que ele passou nessa trajetória, inclusive com carga que pegou fogo e teve que entrar na vaquinha pra consertar o navio. Então, se você quer saber desse perrengue, dessa fofoca, assista esse episódio até o final. É isso aí. Beleza? Olá, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária que você ama de paixão. Mas se tu ama mesmo, vai botar um dedo no like aqui, porque a gente merece, né? Você sabe que o nosso conteúdo é de qualidade. E no episódio de hoje, né, antes de anunciar o nosso convidado, quero sempre agradecer os nossos patrocinadores. Quero agradecer a Logcomex, aqui representada pelo Container Roxinho, e agradecer a T2S, representada pelo Container, e pelo Marlon do Comercial. Muito obrigada, Marlon. Sempre um prazer estar aqui. Hoje trocamos de lugar, né, Rodrigo? Hoje trocou. Resfriadinho. Ar-condicionado na cara? O ar-condicionado ali, os riniteiros estão aqui. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença. É um prazer, é meu. Sempre um prazer. Olha, se você quiser também ter o seu container aqui no nosso pátio, temos espaço, a armazenagem é baratinha, tá? Entre em contato conosco, não tem demora. Aqui é a armazenagem, assim, perpétua. E no episódio de hoje, falando em armazenagem, falando aí em container, em terminais, vamos falar também sobre a parte burocrática e convidamos aqui nosso querido... Anuncie-se, por gentileza. Eduardo Santos. Ecoline atualmente? Eco Worldwide. Uau! Na minha época eu só falava Ecoline. Ecoline mudou faz um tempo. Eco Worldwide. Na minha época, hein? Agora você gastou a idade, hein? Não devia ter falado. Brincadeira. Edu, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória antes de chegar na Ecoline. Você trabalhou muitos anos no outro agente de carga, né? E Sim. trabalhou em outras empresas também. E, inclusive, foi professor, gente. Descobri agora. Uns bicos de professor. Bico de professor de Comex. É bom, estamos precisando de gente boa pra ensinar, viu? Sim, Tá sim. difícil. Conta pra gente como começou a tua trajetória. Antes de entrar na área do comércio exterior, você trabalhou com alguma outra coisa ou já começou no Comex? Não, eu comecei no Comex. Assim, mas antes queria agradecer também o convite, né? É um prazer pra mim estar aqui, poder dividir Legal. um pouco da minha história. É sempre bom estar com amigos aí da área e poder compartilhar aquilo que a gente vivenciou ao longo dos anos aí, né? De fato, eu trabalho com Comex desde 99, então... Uau. Pô, tem quantos anos? Não, mas calma, é que eu comecei com Office Boy. Pô, Sei, conservado 17. no formal. Eu tô com 41. Uau. Vou fazer 41, tô com 40, na É verdade. o poço do Marlon. Tô acabado. É o poço Andou sem óleo, né? Eu sempre troco óleo, faço revisão. Trabalhando em carvoaria, cara. Muito tempo no sol ali. Então. Carrinho de praia. Na Bahia. Só o ano inteiro. Recife. Mas eu comecei como Office Boy, inclusive numa empresa de Comex exterior. Então, a minha história sempre foi em Comex. Comecei... Pelo campus, não. Não, é que eu sou de Santa Catarina, né? Ah, é verdade. Itajaí. Olha aí, Verdade. Então Do lá Sul. tinha... Mas lá era um pseudo campus, que era menor aprendiz. É Campsk. Não, menor aprendiz. Né? Aí a gente fazia um cursinho, na época eu fiz datilografia. É o mesmo modelo. Conhecimento de escritório, um pouquinho ali e tal. De noções de secretariado e tal. E aí eles encaminhavam, os meninos normalmente viravam office boy e as meninas viravam secretária, né? Hoje tá um pouquinho mais evoluído, né, assim. Mas na minha época era, e aí coincidiu de eu entrar na época era a Union Transport, que depois virou UTI, que depois virou DSV, né? Mas eu fui na época com a UTI, trabalhar de office boy. Hoje, na época quem era o gerente era o Lupércio, que hoje é o dono da ES Logistics. É uma empresa grande lá em Itajaí, mas eles também estão presentes aqui em São Paulo, Curitiba. Recentemente aí fizeram uma fusão com a Peel Group de Curitiba, que é uma empresa grande. Então, assim, trabalhei com essa galera lá desde... Me adotaram lá, né? Eu era um molecão, trabalhava de bicicleta de office boy. Nossa. Ia buscar BL, essas coisas. Nossa, todas. lá a gente ia... Eu ia de bicicleta pro aeroporto de Navegantes buscar a WB. Caraca, velho. Só que... E a balsa, tem a balsa, né? Então, tipo, levava do escritório até a balsa, dava uns 5 minutos de bike. Aí da balsa até o aeroporto, aí dava mais uns
15, 20 minutos, assim, Caraca. pedalando. Mas era maneiro, eu curtia. Hoje em dia eu não sei nem se tem ainda boy de bike, né? Mas na minha época... Mas, Boy de bike. Acho que não. boy de bike. Que era toda a galera que tinha 16, 17 anos ali, andava de bike pelo centro, liberando BL, banco e aeroporto. E aí Olha isso te só. apaixonou pelo Comex, ou não? Cara, Cara, não quero isso na vida. Na verdade, eu acho que o Comex foi me abraçando, sabe? Porque eu virei office boy, aí fiquei um tempo, aí me convidaram para trabalhar, para ser auxiliar financeiro dentro da UTI. Aí eu falei, eu acho que isso aqui dá bom. E aí logo começou a surgir, foi bem na minha época lá em Itajaí, pelo menos na Univale, que começou a surgir faculdade de comércio exterior, que até então era aquela administração com ênfase. E eu fui a primeira turma de Comex de Comex faculdade mesmo da Univale, né? A primeira ou a segunda ali, foi dependendo do semestre, eu não lembro agora, mas foi naquele ano que começou faculdade específica de comércio exterior. 99. Pô, que demorou pra chegar, não demorou isso? Um absurdo, Sério? né? Pô, demorou muito pra chegar. Muito. A Univale lá em Santa Catarina é muito boa. Rápida, assim. E aí eu lembro que eu falei, eu tô trabalhando de Comex nessa empresa aqui, eu acho que papai sempre me ensinou a fazer direitinho e ficar numa empresa. Naquela época a gente tinha esse pensamento, tinha né? essa mentalidade. Era bom, né? Entrou na e empresa, ficar, vai morrer né? na empresa. Eu falei, então acho que eu vou tentar esse comércio exterior aí pra ver se rola. E aí fiz a faculdade, aí fui me envolvendo na empresa e me tornei o que eu tô hoje, né? Então, Legal. assim, valeu a pena pra caramba. Show. Aí foi, então, UTI. Aí eu fiquei 5 anos na UTI. 5 anos. Assim, basicamente foi a minha escola lá, né? Como eu falei, com o seu Lupécio, o Evandro, o Lisandro e a galera toda lá. Foi a minha escola. Hoje a gente é bem amigo, a gente se fala ainda, né? Quando a gente se vê, seja na Intermodal, em outros lugares, a gente às vezes troca fotos antigas que a gente tinha, né? Que era um tempo bem legal. Então, eu aprendi tudo lá. Comecei financeiro, fui para exportação, fui para importação. Então, tive uma formação bem, bem legal lá. E aí, de lá, eu fui para a M-Trans. Hoje, a M-Trans foi comprada pela DC, né? Mas eu fiquei... A M-Trans foi um período menor. Acho que eu fiquei 7 meses só. E aí logo fui pra Oise Comissária, que na época agenciava... Ela era Itajaí ainda, tá? Ainda tô em Itajaí. Eles abriram um agenciamento de carga, eles eram um despachante, abriram um agenciamento de carga pra representar... Como fala? Oise? Oise Comissária. Que eu sempre leio Reuse. Isso, eu ia falar isso. A galera aqui tem... Reuse. A galera daqui de São Paulo, eles não... Eu sempre ouço eles falar assim, né? Mas é Oise Comissária. Oise, nossa. Oise. E lá tem duas, né? Tem Nelson Oise e Oise. É alemão? Alemão? São holandês? parentes? Sim, não, acho que deve ser alemão, né? Porque lá deve ser, né? Depois a gente tem que ver. São Não parentes? quero arrumar confusão com nós aí, mas eu acho que é alemão. E aí eu trabalhava numa delas, fiquei lá 1 ano e meio. E aí foi lá que então eu tive a oportunidade de iniciar na Craft. Que daí foi onde eu passei a maior parte da minha vida profissional, né? Então eu entrei na Craft em 2006, então lá isso já era ainda. 2006, em Itajaí. Entrei pra fazer... Eu acho que era exportação. Não lembro mais. Mas entrei pra fazer exportação. Agenciamento ou despacho? Não, era agenciamento. Sempre foi agenciamento. A UTI foi, a M-Trans, a Nelson Oise, apesar de fazer despachante, eles tinham uma área de agenciamento de carga. Então eu fazia parte de agenciamento, né? E aí então fui pra Craft, a convite de uma amiga minha que era da UTI, que daí foi parar na Craft. E aí eu falei, vamos trabalhar junto. Ela assim, Edu, vem aqui que vai abrir uma vaga e tal. E aí deu certo e eu entrei na Craft. E muda muito de uma empresa para outra, assim? Porque tu tá aumentando, as empresas foi saltos para empresas maiores fazendo basicamente a mesma operação. Né? Assim, a UTI já era bem grande, né? Porque na época também era uma empresa alemã que representava, né? Então a UTI era bem grande, assim. A gente tinha contas da Tupi, da Embraco, que eram lá de Joinville, né? Era mais LCL ou FL? Mais LCL. L, né? Mas tinha full também, mas era mais L. Eu sempre fiquei na parte de LCL, assim. Trabalhei pouco tempo com full container, mas sempre mais envolvido com a L. Mas, assim, de mudar tanto a M-Trans como a Nelson já eram empresas mais locais, né? De Itajaí. A UTI já era uma empresa que representava uma empresa grande. E a Craft não tinha noção do tamanho da Craft. Então, eu não fazia ideia do que era a Craft. Quando tu foi, tu não sabia? Eu fui porque a minha amiga trabalhava lá, que é a Fernanda Zanella.
A gente faz um tempo que a gente não se vê depois que eu vim pra cá, mas a gente trabalhou muito tempo junto. Ela tá lá também ainda? Não, hoje em dia não tá mais lá, não. Ela saiu antes de eu vir pra Santos. Mas ela foi meio que a minha professora também na UTI, né? Então, depois a gente acabou se reencontrando na Craft. Mas eu não fazia ideia do tamanho da Craft. Eu ainda era moleque, né? E assim, tava mais à busca de ter uma estabilidade, um emprego bom e tal. Então, eu entrei lá pra... Assim, era mais uma empresa de Comex, né? Depois que eu fui entender a dimensão do tamanho da Craft. E ainda assim só fui descobrir mesmo quando depois de anos acabei vindo pra Santos. Né? Então, e aí, como é que foi essa cabotagem? Boa. Boa. Era do Sul pra Santos. Nossa, foi louco. Assim, eu já tava na Craft uns 8 anos. E durante esse período eu passei ali pelos departamentos também. Comecei eu acho que foi Expo sim, depois acabei indo pra importação. Depois a gente vai contar alguns perrengues, né? Não precisa ser agora. Né? Se quiser citar os perrengues já. A gente adora o perrengue. Mas assim. É no perrengue que se aprende, né? No perrengue que se aprende. Eu passei alguns cortados assim, mas E aí Aí depois acabei assumindo a coordenação do escritório da parte operacional. Então a Craft chegou um momento que ela se dividiu entre operação e comercial. Então tinha uma célula só comercial e uma só operacional, e aí tinha a gerência comercial e a coordenação da operação, né? Então eu acabei assumindo, acho que foi 2010, se eu não me engano, como coordenador. E aí eu tava vivendo a minha vida feliz lá em Itajaí, a equipe era bem legal, a gente tava vivendo um tempo bom, as coisas estavam bem organizadas, e a Craft começou a ter umas mudanças aqui em São Paulo, né? Na época, assim, a galera que é das antigas sabe bem do que eu tô falando, assim, viveram muito mais intensamente do que eu, porque teve uma mudança de gestão, aconteceram bastante coisas complicadas ali, pessoal que tava no dia a dia, né? E aí teve uma sequência, assim, de 2 anos de passarem, acho que 4 gerentes diferentes, né? E eu lá de Itajaí, eu estava pensando, o que vai acontecer comigo, né? Porque cada vez que entrava um gestor novo, a gente ficava apreensivo. Será que quem que vai sair, quem vai ficar, né? Mas tinha influência do escritório de Santos com o de Itajaí? Não, eu respondia para gerente em Santos. Então a gente em Santos. Do guarda-chuva. Exato. Na época, a minha primeira gerente foi a Dani Mendes, né? Que hoje é a gerente na MSL. A Dani também, figuraça, assim, sabe tudo também. A gente aprendeu bastante. Eu acabava vindo em São Paulo para fazer reuniões, então ela reunia o time todo das filiais. A gente tinha uma relação muito boa, ela entendia muito de Comex. Já fica o convite aí, né? A Dani Mendes é uma boa. Ó, Dani, tá fazendo a tua moral aí. Você está convocado. Dani Mendes, pode chamar ela. Manja muito e tem bastante história para contar. Legal. E aí, então passou essa sequência de uns 4 gestores na Craft. E eu lembro que a gente ficava apreensivo, eu ficava ligando pros meus amigos aqui em São Paulo, né? Que tem os coordenadores aqui, os gerentes aqui. Eu ligava, e aí, quem é? O que vai acontecer e tal? Edu, a gente também não sabe, a gente não sabe se a gente que vai, se a gente não vai. Aquela Rádio Peão. A Rádio Peão corria, né? Nessa época eu fazia parte da Rádio Peão. Hoje eu não... Eles me excluíram. O grupo do grupo. Eu não tô mais nesse grupo. Tem o grupo contigo e Isso, agora você. Eu tô naquele grupo que ninguém fala nada. O grupo que bomba, eu não tô mais, né? De vez em quando cai uma frase errada, né? Mandei errado. Aí apaga. Então não tô mais nesse grupo. Mas na época eu ainda fazia parte desse grupo da Rádio Peão, assim. E aí eu lembro que... E lá tu era analista, no Sul? Não, eu era coordenador do escritório. Eu responsável pela parte operacional de Itajaí. E aí eu lembro que a gente estava com um pouco de dificuldade em Paranaguá. E aí eu comecei a ir para Paranaguá para ajudar o escritório de Paranaguá também. Como é próximo lá, né? Acho que dava... Não tão próximo, assim, dá umas 2h30 de carro. Mas aí ia tranquilo. E a gente conhece bem a região, então ia de boa, assim. E aí eu comecei a ajudar o pessoal, o escritório de lá também, né? E nesse meio tempo, surgiram 2 gerentes na Craft, né? Primeiro veio a Márcia Hashimoto, que é uma japa, sem desmerecer, mas assim, uma mulher também fera pra caramba, que conhece bastante de Comex. E aí só que ela ficou um curto período de tempo na Craft. Mas a gente acabou ainda tendo uma boa relação, e aí ela pediu para eu continuar ajudando com Paranaguá. E aí depois veio o Márcio Dias, que é o atual diretor comercial da Craft. Ele vindo da Hamburg Sud.
para assumir a operação da Craft em Santos. Né? Na época a gente chamava de Neutral, né? Não sei se vocês lembram, né? Neutral. Eu não falo porque, assim, o pessoal, muitos criaram um pouco de trauma, porque na época a galera começou a desvincular achando que a gente era um terceirizado da Craft, e nunca fomos. Tipo, tanto que eu sempre fui, todo mundo sempre foi registrado como Craft. Só que a gente tinha marca operacional, a gente chamava de Neutral. Só que no mercado, às vezes alguns internamente achavam que a gente era um terceirizado, tipo, é a Neutral. E, então assim, Caraca, interno. Preconceito interno. Sempre tem aquela disputa, né? Então assim, e os clientes também às vezes confundiam muito, os armadores, eles diziam, manda um e-mail da Craft pra eu ver pra eu poder aceitar. Eu falei, não, mas eu sou Craft. Caraca. Aí às vezes como a gente já tinha, eu tinha uma assinatura só Craft, né? Aí quando o armador pediu, eu falei, tá bom, então aqui, ó, eu tenho um e-mail, tinha o e-mail @craft e assinatura. Só que no dia a dia era o e-mail @agneutral, que era o que a gente tinha de provedor, né? Na época foi uma ideia muito boa, porque a ideia era a gente vender também a Neutral como um provedor de Comex para as empresas menores. Então fazer todo esse back-office das empresas. Então o cara só vendia e a gente fazia o back-office. Então a estratégia era essa, desvincular a marca para poder vender o back-office, né? Só que aí começou a criar essa falta de identidade interna da galera. Eu acho que isso que acabou não dando tão certo. Apesar de durou aí, foi 2008 até, sei lá, 15. Pegou tua época, né? Caramba, pegou. Então, assim, não colou por conta disso. A galera começou a não sentir a identidade da Craft. Então, depois a gente acabou, não. Então, vamos voltar tudo pra Craft? Eu falei, aí perguntaram, eu falei, meu voto é sim. Se puder voltar tudo pra Craft. A gente acaba com essa brincadeira de que a gente, quem não é, quem é, todo mundo é Craft. E hoje a empresa somos todos Craft. Hoje, exatamente. Antes mesmo de eu sair, já tinham resgatado bem isso. A galera tava sentimento de pertencer da empresa, né? Sim. Que é importante pra quem tá ali, né? No dia Não chamavam nem pra festa de fim de ano, né? Tinha a festa de fim de ano da Craft. Não, a gente tinha duas. Não, a galera se esforçava né? A diretoria, a gente se esforçava pra manter isso, mas era difícil. No dia a dia era complicado fazer a galera entender. Mas, enfim, e aí chegou o Márcio Dias, a gente se viu algumas vezes, teve reuniões aqui em São Paulo, eu acabei vindo e tal. E aí surgiu dele ter a oportunidade de se tornar diretor operacional da Craft, né? E aí tinha que colocar alguém pro lugar dele aqui. E assim, a gente já conversou algumas vezes e tal, né? Sou muito grato ao Márcio Dias por conta disso, assim. Um cara que me honrou, que sempre apostou em mim, sempre acreditou no meu potencial, né? E ele acabou fazendo a loucura de me fazer uma proposta, né? Pô, vem aqui pra Santos, então, e ó, eu vou foi subir. Ele que... mas tu tava na Rádio Peão, e aí, quem vai ser? E era tu, né? Fui eu. Até que fui eu, né? No começo a gente não sabia, e ele falou, cara, tem uma oportunidade pra você, eu acho que vai ser muito boa, só que saber se tu tá disposto a aceitar, porque não vai ser uma coisa assim. Já era casado? Tinha filho, alguma coisa? Não, veio sozinho. Era casado e tinha uma menina de 2 anos. Caraca! Eita, nós. Aí eu falei, cara, eu preciso de um tempo pra digerir isso e pra saber se eu quero, preciso fazer conta, preciso ver com a minha esposa. A minha esposa trabalhava, né? Eu falei, não, então vê aí e vê o que tu acha. E a posição que tu tava era coordenador lá e ia vir pra cá como gerente? Pra gerente geral da Craft, né? Eita. Aí foi um período assim louco. Foram semanas muito difíceis, assim, porque ficava aquela angústia de saber o que faz, o que não faz, e conversando com a minha esposa. A gente a gente é cristão também, né? Então a gente, vamos orar, vamos ver o que também, o que Deus tem pra nossa vida, se é um novo desafio, né? Pra que Deus também abençoe, né? A gente vá à frente e tal. E eu sei que passou umas semanas, na verdade passou um mês, eu falei, cara, com a minha esposa, aceita. Tamo dentro. Vamos só organizar. E ela trabalhava no comércio exterior? Não, ela nada a ver. Ela trabalhava como representante comercial. Sempre foi assim, com vendas. Atendia supermercado, vendia pautas, né, de distribuidor e tal. E aí a gente falou assim, não, eu tô disposto a ir. E ela disse, então vamos organizar aqui pra gente ir. Aí foram 4 meses bem intensos. Aí até contratar alguém para ficar no meu lugar, para eu poder subir, para deixar tudo organizado. Felizmente eu acabei conseguindo também deixar lá alguém que era
muito amigo meu de muitos anos. Legal. E que tá lá na Craft até hoje, graças a Top. Deus, assim. E foi um tempo muito, muito bom poder ter vindo e deixado alguém que sabe que poderia De confiança. fazer até melhor do sim. do que eu fazia, né? Então, Legal. assim... E aí, vim e foi uma loucura, assim, né? Chegar até aqui. O Andrezinho é comercial, né? Olha, operação também? Então era... Ficava... O André aqui, na época ele já era um dos gerentes operacionais aqui, tinha mais um outro gerente de exportação, gerente financeiro e tal. Então, a gente tinha contato, porque eu vim aqui eventualmente, né? Mas quando eu cheguei aqui era outro tipo de... Foi outro tipo de contato, outro tipo de pegada, outra conversa. A gente sai de lá de 6 pessoas para... Na época, eu acho que só aqui em Santos já tinha 110 Caramba, pessoas. Mais 6 as para filiais. 110? Então foi... Baita de um desafio. Foi desesperador, assim. Pra não dizer outra palavra. Mas eu sempre gostei muito de desafio, né? Sempre gostei muito de me lançar, sempre acreditei muito no meu potencial, assim. Então falei, pior que pode acontecer é eu voltar chorando, né? Mas eu falei, mas o que eu não admitia era dormir com isso, né? Sim, tipo, já pensou? Nossa, por que eu não fui, né? É melhor você ir e descobrir, não consegui, tudo bem, é maior do que eu, ok. Mas eu tentei. Né? Então, isso eu nunca vou me arrepender. O pior arrependimento é quando arrepender daquilo que não fez. Sim. E valeu muito a pena. Assim, foi um momento tenso de fazer essa mudança, vim com uma filha pequena, depois acabou nascendo uma outra, agora eu tenho uma Santista. Né? Então a minha maior já tem 11, a outra fez 6, então acabou nascendo depois aqui. Foi um período difícil por conta da família, dos amigos, dos familiares, e cidade nova, ser muito maior o desafio, né? A pressão de fazer acontecer e tal, mas não me arrependo zero, faria tudo... De novo, mesmo sabendo dos perrengues que eu passei aqui, né? Tu teve algum tipo de dificuldade, assim, com os funcionários que já estavam aqui? Porque tu veio de lá sendo coordenador e aqui já existiam alguns gerentes, exportação, importação, e tu veio como gerente geral. Teve alguma dificuldade, assim, ou não? Tu já tá ambientalizado tem, assim? Não, tem, né? É verdade que tem, assim, claro que quando tu chega e a galera tem muita desconfiança do que tu tem pra apresentar. Ainda mais se tava nesse burburinho aí, o burburinho chegava lá em Itajaí. Aqui também tinha, né? Sim, com certeza. Não, e eu era o moleque do interior, né? Tipo, Santos pra Itajaí, apesar de... Santos é considerado interior de São Paulo, né? Mas Santos pra Itajaí é muito... interior considerado a Santos. Então, assim, eu sou um moleque do interior que vinha aqui do nada, apadrinhado pelo Márcio Dias, né? E que tinha que fazer acontecer. E a sombra dele, né? Que fez um excelente trabalho, que é um cara super competente, que tinha feito um excelente trabalho, e fora a sombra dos outros gerentes aqui também. Então teve bastante desconfiança. O próprio André, né? A gente não tem nem problema de falar dele, porque inclusive ontem a gente almoçou. Quebra ele no futebol, mas, né? assim, a gente teve nossos embates no começo também, né? Assim, ele já era gerente. Ele é agente operacional, sim. E aí fica aquela, né? Tô pisando no calo dele. Não mexe aqui que isso aqui é o meu terreno. E até eu falo assim, não quero... Até tu fazer entender que tu não quer tirar nada dele, né? Mas que tu quer ajudar, mas às vezes tu não querer ajudar, tu também se envolve no que é do cara. Aí, tu botou a mão aqui, e aí até tu explicar que não foi de propósito, e ele é a mesma coisa, né? Então a gente teve nossos embates, assim, no começo. Foi educado, hein? Tô sentindo que... Tô sentindo que segurou a onda. Não. Foram alguns embates no comecinho, mas Palavra bonita, né? Pode citar os embates aí, quase saíram na mão, né? Me chamou na sala de reunião. No telefone e tal, mas eu acho que foi super válido pra mim, pra amadurecer também, né? Ele me ajudou muito a crescer por conta disso, né? Porque eu também tive que aprender a me posicionar, me colocar no meu lugar e saber qual era o lugar dele também. E aí depois a gente virou irmão. Foi incrível, assim. Fluiu. Até hoje, né? Então eu não tô mais lá e a gente é super irmão. Legal. Os últimos anos a gente teve uma parceria muito próxima. Eu trouxe ele muito pra perto de mim na Craft, mesmo sem saber que eu sairia, né? Porque não tava nem planejado. Mas assim,
apostando nele, né? Pô, cara, vamos junto, vamos trabalhar juntos, eu sei que tu consegue também e tal. Legal. Eu sempre dizia pra ele sabe, né? Vai que um dia eu não tô aqui, né? E não tô, hoje não tô mais lá, né? E, peraí, se você quer saber dessa fofoca, quer saber de que ele tá falando, a gente tem episódio gravado com essa pessoa, isso, o André da Craft. Procura lá na nossa playlist do podcast que você vai encontrar esse episódio. Depois você acaba esse, né? Você vai lá assistir. A gente ficou na Craft até... Que ano? Aí eu fiquei na Craft até 2023. Ah, agora é recente. Fevereiro de 2023. Porra. E como surgiu a nova oportunidade? Tá voando, então, né? Caraca. Hã? Tá voando, né? 2023, tá voando. Agora aqui, comecinho do ano, já tá novinho. Sim, tudo novo agora. Então, tá uma vida nova, assim. Cara, surgiu de forma, assim, muito aleatória, né? A Eco começou a fazer com novos projetos pro Brasil e para ressuscitar a exportação, né? E também a importação sempre existiu, mas a exportação nos últimos 3 anos a Eco deixou de fazer. Nos últimos, na verdade, algumas rotas se mantiveram até ano retrasado e tal, e ano passado um pouco, mas assim, acabaram depois finalizando com tudo e mantendo só a Impo e algumas contas globais e tal. E aí a Eco começou a expandir também, né? A Eco foi comprada alguns anos atrás por uma empresa indiana, All Cargo, e eles são muito grandes, mas assim, gigantes, né? E passaram a comprar outras empresas também, né? De forma global aí. Além da Eco, aí começaram a negociar com os agentes de cargas na Alemanha também, nos países nórdicos ali. E aí eles vieram então com essa proposta de trazer a exportação, voltar com a exportação para o Brasil e tal. E acabaram chegando em mim. Confesso que, claro, a primeiro momento, assim, exportação, quem é do mercado sabe, não é o serviço que brilha os olhos de todo mundo, de todo cliente, não é o carro-chefe de nenhum dos clientes, né? A gente sabe disso. Que quem acaba fomentando a exportação é a importação. Mas para uma empresa global como a Ecoline, que depois com o cargo, né, acabou abrangendo o mundo inteiro, não tem como o Brasil, que é um ator muito forte no cenário global, dadas as proporções, é claro, né? Mas ficar sem exportação. Então, assim, os próprios clientes globais, eles também cobravam muito isso, né? Pô, a gente te entrega a Impo, mas você não tem Expo. Como que eu vou te apoiar na Impo que é boa, mas tu não me apoia na Expo só porque é ruim e que não dá aquele retorno que a Impo dá, né? Então, acho que isso assim, né? Conjecturando ali o que o cara imaginou em relação à Eco, mas assim, foi dali que eu acabei nascendo com essa oportunidade de fazer esse projeto. E quando as empresas contratam, tiram um profissional de uma agência para outra, leva a carteira junto? Como é que funciona isso aí? Isso aí fica meio que blindado? Não, como eu não atuava diretamente com vendas... Quando é comercial, vai, né? Comercial, pode ser que exatamente. Na verdade, quando você é de vendas, inevitavelmente você leva o cliente com você, né? Porque tem cliente que... Não é porque você tem um contrato assinado com o cara, mas o cara gosta de trabalhar contigo. Onde tu vai, tu resolve, né? Tu é o parceiro, tu tá na correria, quando dá um problema ele te liga, ele sabe que tu vai correr atrás, que tu vai resolver, mesmo que seja um problema operacional, o comercial vai estar lá, que corre atrás dos preços e tal. Então, assim, é normal que os clientes sigam o cliente, mas assim, também não é um absoluto, não é quer dizer que tu tem 200 clientes na tua carteira, que tu trocar de empresa, tu leva os 200. Sim, porque as empresas também têm muita estratégia de conseguir reter o cliente fora o vendedor, né? Então, tu tem que dar um mix de segurança para o cliente, para que, caso o teu vendedor saia, não saia todos os clientes, né? Então, tem cliente que tá com você porque a empresa também é boa, a empresa... guarda que atrás estrutura, mesmo, né? Então, assim, é um meio termo, mas eu não tive essa dificuldade e nem esse problema, porque eu não tinha não tinha clientes, eu era gente operacional, né? Então, nesse sentido, foi uma transição mais tranquila, até mesmo para a Craft, né? Sabendo que ela não ia ter uma perda imediata de carteira de cliente por minha causa, né? Então, assim, para mim até foi bom não ter que passar por isso. E como que é assim, eu sou, só para contextualizar, tá na praia da Ellen, né? Tá na tua praia aí. Precisa ser mais... Por que na praia? Despacho, né? Mais aduaneira, a parte de despacho. Eu sou TI, eu manjo do terminal, operação de terminal de container.
E o Marlon já rodou em tudo aí. Já teve carrinho de praia, cavalaria. Cavalaria. Fazer um podcast com o Marlon, tá? Essas histórias. Não, eu tô escrevendo um livro falando isso. Sim. Eu perguntei pra ele. Cara, até fugiu que tá. Você falou que era a tua área. Terminais, Mas eu ia perguntar, como que você tá, então, tu tá na operação de uma empresa que tem que desenvolver a exportação. Quem tá no colo do comercial, então, do comercial da Ecoline, é Ecoline World, né? EcoWorld. Por que tu falou Line? Porque antigamente era Ecoline. Antes na era minha Ecoline. época. Na tua época? Era Ecoline? Era Ecoline. Nasceu Ecoline, né? Ecoline. Tá. Eco só. Eco tá bom, né? Não, quero com o Porto, né? É verdade. Não, mas eu acho que a galera aceita Ecoline também hoje em dia, não tem... Aí lá, como é que tá como que pô, tô pensando assim, em estratégia, como que se desenvolve a exportação, porque tu vai ter que operar um negócio que tem que desenvolver ainda, certo? Vocês correm atrás de clientes. Então, como tu aumenta a operação? Justa a tua pergunta, justa. Assim, desde as minhas primeiras conversas com a Eco para discutir o assunto em si, né? O que estava muito em jogo era a minha experiência em relação à operação, como operacionalizar todo o processo, gestão de equipe, gestão de pessoas, né? Toda essa minha experiência que eu ganhei ao longo dos anos, principalmente na Craft, né? E conhecendo o mercado em si, conhecendo o nicho do negócio, que era a LCL exportação. Então eu conhecia muito isso, né, a fundo. Óbvio que como eu não estava no dia a dia de vendas, mas eu acompanhava todos os processos, acabava indo em visita com o cliente, tinha reunião com o comercial, reunião com o produto, então era isso que ficou mais latente na hora da discussão ali. Porque aí, claro, não veio só eu, então eles trouxeram o Kleber, que era um ex-Panalpina, ex-Jazz, para ser gerente Latam de desenvolvimento do LCL, tanto Impo quanto Expo, na parte que é comercial. Latinoamérica. Não é Latam da TAM. Então ele viria para fazer a parte de desenvolvimento comercial. Contrataram mais um ex-Craft, que na época não estava mais na Craft, que foi o Éder, que trabalhou também 20 alguns anos na Craft, para desenvolver vendas no Sul. Então ele seria responsável por Itajaí, Paraná, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul na parte de vendas. E a parte de vendas de São Paulo já tinha toda a estrutura da Ecoline, da Eco Worldwide, né? Então eu viria para compor a questão do desenvolvimento do produto LCL, então de montar a equipe, de estruturar o LCL novamente e de desenvolver isso, entendeu? Então tem outro time que corre atrás dos clientes. Isso, e é claro que eu fui atrás de novas habilidades, digamos assim, né? Justamente nas coisas que eu não tinha até então tanta experiência, que foi a parte de precificação, de análise de mercado, abertura de novas rotas, então... Mas isso eles também... A Eco já tinha uma estrutura muito... Porque como a Eco é global, então como os outros países já têm, então já tem toda uma estrutura que fica no México, que faz todo esse controle de comercial, controle de rotas, tem uma estrutura global que fica na Europa, então assim, reunião atrás de reunião. A Eco é maior que a Craft? Globalmente, sim. Globalmente, com certeza. Na América Latina, não. Porque a Craft é muito grande aqui. Então, essa é a minha dúvida. No Brasil, com certeza, não. Na verdade, eu tô pensando assim, o cara tava na Craft bonzão, né? Tava lá, desafio, né? E tal, saiu, falei, caraca, velho. E tá fresco ainda, né? Não deu um ano ainda. Não. Tá fresco. Então, essas impressões aí são boas de registrar, porque quando o tempo passar e a poeira baixar, tu vai estar tranquilo pra responder. Agora, é legal porque você tá vivendo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fresquinho. Foi assim, eu acho que foi o mesmo desespero, digamos assim, que eu senti saindo de Itajaí, foi saindo da Craft, né? Porque Itajaí era minha zona de segurança, pela família, e por conhecer e ser um escritório que já estava dominado. E sair da Craft é a mesma coisa. Eu tava, como a gente estava falando antes, né? Eu tava num voo de cruzeiro lá, digamos assim. Não tava completamente acomodado, porque a Craft, ela exige muito de você, né? Pelo tamanho que ela é e pelos novos projetos. A Craft está sempre em expansão. Tinha recentemente aberto os Estados Unidos a Craft ano passado. Então, assim, a gente estava numa loucura. Mudança de terminal, novos escritórios e tal. Então, a gente é louco. Mas estava muito organizado. A equipe, os líderes ali são muito excelentes. Assim, a equipe estava bem montada. Claro, tem coisas outras para ajustar, para melhorar. Sempre tem. Eu sempre falo, né?
eu já tô mais escaldado assim, né? Mas a galera às vezes entra em desespero. Só que comércio exterior sem problema operacional, é só isso. É ilusão. Não pode ser então, pegado. Assim, não quer dizer que eu não dou importância pro problema, só que eu entendo que o problema existe, que agora eu preciso resolver. Nós vamos fazer para correr atrás. Então, assim, a equipe estava muito bem organizada, a gente já se conhecia, já. Então, assim, largar tudo isso para uma coisa nova foi bem desafiador, mas o projeto me chamou muito a atenção, porque eu tive a oportunidade de estar à frente de um projeto, eu sabia o tamanho que a Eco tem a nível global, então isso me chamou muito a atenção, e eu falei, pode ser, e é aquela história, né, oportunidade, né, às vezes a oportunidade é assim... Não vai passar de novo. É a gente que faz, né? Porque se ela apareceu e você não pegou, não dá pra depois... Pode acontecer na Craft de ter outras oportunidades. Eu sei que existiria. Mas tu nunca sabe, né? E eu tava anos já ali, eu falei com a minha esposa, é a mesma coisa que eu falei lá em Itajaí, eu falei, vou bagunçar a nossa vida, vamos junto. E ela falou, vamos bagunçar a vida de novo. Vamos que vamos. E fala um pouquinho dos serviços hoje da Eco, que rotas que vocês atendem, quem são, se quiser citar, os armadores principais que vocês trabalham, sim. Como que tá aí a carteira de a gente serviços. Iniciou então em fevereiro, né? Eu iniciei lá com 0 saídas de exportação. 0, literalmente? 0. Nossa. 0. O que a gente tinha de exportação fazia via co-loader, né? Então fazia com Plus Cargo, Craft e os outros que são parceiros, né? E sempre são muito solícitos ali, né? A relação, mas hoje assim... Hoje tu tem contato ainda com a Craft, como co-loader, ou não mais? Não, hoje, a gente até tem alguns co-loaders com a Craft, eu tenho contato com eles, com certeza, mas assim, a nossa estratégia como exportação é não fazer co-loader, a não ser quando vem, e os casos que a gente faz co-loader é quando vem uma demanda da origem, do destino. Então, eu tive alguns casos recentes de África do Sul, para Durban, que a gente não tem, e o nosso era via Singapura e a Craft tem via Hamburgo. Então já vi um pedido, olha, eu tenho um fechamento aqui, essa carga é para Hamburgo e é com a Craft. Eu falei, eu não tenho esse serviço, tudo bem, Craft é com vocês, e aí a Craft fazia. Fora isso, todo o serviço que eu tenho e que a gente fecha é no nosso box. Legal. Então a gente não tem pretensão de fazer co-loader com ninguém, né? Exceto essas exceções que a gente tem da origem. Então a gente começou a nossa primeira caixa com Hamburgo, porque recentemente a Eco tinha adquirido a Fairtrade, que era um agente gigante lá em Hamburgo, que inclusive era da Craft, um parceiro da Craft, então rolou uma negociação longa ali também, no começo do ano. Eu já estava sabendo da transição de terminal, não sabia da Eco, e tava meio que me envolvendo ali, depois acabei descobrindo que era Eco, e aí eu descobri que depois eu acabei indo pra Eco. Caraca, a história tá se repetindo. Daqui uns 5 anos vai mudar de país. Vai ser igualzinho. Vai ter que voltar aqui. Volta aqui pra falar. Então a gente começou a primeira, foi com Hamburgo, porque a Eco tinha recém comprado, e eles queriam, tem que ter carga, e ok, vamos pra Hamburgo. Depois a gente abriu Hamburgo, abriu Cartagena, Singapura, depois a gente foi para Nova York, Calau, Vera Cruz, Antuérpia, e agora a gente vai sair com Durban direto. Cara, em 10 meses, hein? Uau. Em 10 meses a gente tá com 8 serviços. Sensacional. Tem algum carro-chefe de tipo de produto? Não, tipo de produto não, porque é LCL, né? Então, só não trabalha com produto alimentício e de carga, né, refrigerada, mas o restante, tudo, calçado, maquinário. E a Eco, nesses pontos que promovem esse trade aí, eles que estão importando de lá, ou é um desenvolvimento mesmo nosso aqui? Teu aqui? Tu Na verdade, empurrando ou alguém que tá puxando? Não, a gente que empurra. A gente que empurra. A gente vai, claro, junto com o Kleber, claro, já tem um pipeline que a gente definiu, mas a gente já tem as rotas principais, que são as rotas mais fortes para exportação, né? Principalmente lá, América Latina, Calau e Cartagena é uma rota muito forte, né? E tem muita carga, o Brasil faz muita exportação para lá. Só que aí acaba sendo dos dois lados, né? Depois que a gente... Claro, eu tenho que entrar em contato com... E isso que me chamou a atenção, que eu acho legal, que já tinha na Craft, claro, né? E tem pessoas competentes lá fazendo. Mas de poder se envolver com o país de destino. Falar assim, nós vamos abrir uma consolidada, eu quero abrir para Calau. Falo com Calau. Desenvolve.
Vamos definir o preço, vamos definir a rota, vamos definir os valores, vamos definir o que a gente vai fazer, o que a gente vai oferecer, quanto que a gente vai oferecer, qual é o limite, o que tem de volta, o que tem lá. Então, assim, tem todo esse trabalho fazer um lançamento de uma nova rota, né? Mesmo sendo LCL, tem algum segmento específico que vocês estão atingindo, tentando atingir, que tem um custo menor e a rentabilidade é maior ou não? Vocês vão para qualquer tipo de segmento de produto mesmo? Não, pra gente o produto não muda o valor do frete. Porque é tom metro. Então é o peso da mercadoria que define. Então, assim, o que mais conta é a quantidade de carga que tem naquela rota. E o quanto que a gente tem a participação do outro país querendo se envolver também, né? Então hoje, como a Eco é uma empresa muito global, a Eco é muito departamentalizada nesse sentido. Ou seja, a gente tem um diretor global de LCL. A gente tem um diretor global de LCL só para contas globais. A gente tem um global só para contas regionais. Porque a Eco tem hoje, né, a gente tem uma gama de empresas, pega KN, Schenker, Hellman, são contas que são globais. Eles fazem bids globais. Às vezes semestrais, às vezes trimestrais e tal, alguns mensais. Então, e essas empresas, claro, quando é na exportação, sempre é o país de exportador que tem a decisão na mão, né? Mas elas negociam globalmente, com a Eco, por exemplo. Então ela negocia o mundo inteiro e para essas empresas. Então é um tarifário gigantesco que a gente faz, né? Todas as empresas participam, inclusive a Craft. Só que o que é a vantagem da Eco em alguns segmentos? É que como ela é global, ela vai atingir essa empresa em todos os países com o escritório próprio. Então ela vai lá oferecer, vai lá fazer uma barganha com a Schenker. Poxa, eu tô te atendendo X rota na Europa, Estados Unidos, Ásia. Pô, agora preciso que vocês me apoiem também no Brasil. E aí a gente vai entrar com... Então entra com o tarifário e define as rotas, entendeu? Então a gente tem hoje uma base de cargas que vem desses atores globais, que são esses clientes que a gente define por bids, que a gente chama, né? E tem aí sim os clientes locais, que aí são via o nosso vendas aqui e via o venda dos nossos países de destino, né? Onde que é o headquarter de vocês? Onde que é a sede? Onde que é Na Índia. Na Índia? Hoje quem manda é a Índia. O dono é um indiano, o número 2 também é indiano. Aí a gente tem um CEO, que é o Tim. E aí no Brasil tem o Country Manager, que é o Roberto Pupo, né? Pupo? Olha isso. Parente do né? Do quê? Não, Pupo é comum. Não, é Pupo também? Não, meu sócio. O alemão cabeludo lá. O Thor. É, o Roberto. Pupo é comum. É mesmo? Nem tanto também, né? Não é o Silva, né? Se vê mais, se vê bastante. É mesmo? É mesmo. Tu falou da Índia, eu queria perguntar se tu tem algum perrengue pra contar. Eu adoro perguntas de perrengue, né? Mas por que a Índia? Não, por causa da cultura, sim. assim. Porque Eu não vou entender. Não, eu não fui... Eles não vão assistir. Eu nunca fui pra Índia pra passar nenhum perrengue, né? Porque eu acho que a comida lá não deve ser simples também, né? Imagino. Mas tem alguma curiosidade, algum mico, que seja por e-mail, por telefone, alguma negociação, alguma informação? A comida lá é simples, o problema é a Anvisa, né? Nem existe. Então. O que é Anvisa? Ai, meu Deus do céu. Olha, na Eco ainda não, né? Porque eu tô fazendo bom mocinho ainda. Mas assim, de perrengue, assim, se eu puxar bem da memória, eu lembro que da época de office boy ainda, né? Eu lembro que algumas vezes indo para o aeroporto de bike e a chuva comendo, assim. Meu Deus. Você ia falar de perrengues, era esse aí, aquela hora ou não? Era um desse aí, que eu lembrei na hora que eu tava falando de office boy, né? Eu lembro que uma vez eu tava chovendo muito. Camisa com aquele risco do... Nossa, até aqui não o tênis fazia se vertir a água, né? E aí só tinha que ter a mochila bem fechada pra não molhar os documentos, né? Porque assim, às vezes não dava tempo de ficar botando capa de chuva, assim, a chuva, tipo, dia tá nublado, tu tá na pegada, tu fala, do nada cai a chuva, já era, né? Aí molhou um pouquinho e fala, agora já era. Vou por agora. Então, assim, e aí de chegar com o documento molhado, assim, nossa, passar, assim, um terror com a galera já te xingando porque tu chegou com o documento molhado. Assim, tá, mas eu também tô molhado mesmo. Pra eles o importante é o AWB. Pô, como é que tu molhou o AWB? Quer se molhar também? O AWB, tá assinado. Eu lembro também de algumas vezes de ir lá na Multilog, em Itajaí,
de ter que recepcionar caminhão de DTA que vinha de Santos pra lá. E às vezes o fiscal não chegava pra liberar, então eu tinha que ir lá pra Multilog e chegava lá, tinha que ficar junto com os caminhoneiros, cara. Então os caras chegavam de viagem, tava ali na salinha deles, aí os caras saía cara sem camisa, saía os caras com toalha, escovando o dente, e a gente ali esperando, tendo que esperar o fiscal pra liberar o caminhão. E um dos piores, assim, não um mega perrengue, mas assim, eu lembro que eu também participei muito de vistoria de mapa lá em São Francisco. Então saía de Itajaí e tinha que ter um representante local para fazer a abertura do container. Hoje está mais simples, né? Hoje o terminal assume essa parte, mas na época o fiscal exigia que a empresa fosse lá, né? Então a gente tinha que... E eu lembro que uma vez eu abri, o fiscal tava ali, eu falei, tá tudo certo, né? Eu olhava os paletes assim, isso aqui não tem carimbo. Não, eu tô falando de vocês, não tô falando do fiscal, não, isso aqui não tem. Mas é de plástico, também. Né? De plástico. Eu falei isso. Não, de plástico não precisa. E, inclusive é isso, ela falou. Esse aqui não tem carimbo, aí passou um segundo, mas é de plástico. Não, aí eu lembro que ele abriu, não sei se vocês já tiveram na hora que o container abre, assim, mas é um cheiro horroroso, porque a carga vem Ásia. Ficava 30 dias lá as cargas fechadas, Sol, né? chuva. Então assim, é um cheiro horroroso de plástico molhado, depois com úmido, né? Com seca e tal. E aí ele olhou assim, eu falei, não, tá tudo bem, ele tá vendo, não vai ter problema nenhum. Aí daqui a pouco ele olhou assim, tentou olhar por cima, eu falei, não, tem uns pallets lá dentro. Eu falei, doutor, tá lá, mas tá tudo certo. Não, vai lá e olha o número do carimbo pra mim. Eu olhei pro lado assim. Eu disse, não, sobe ali e olha lá, porque eu não vou subir. É assim. Aí eu falei... Isso foi lá? Tá bom. Lá em São Francisco. Não muda muito. Cara, não. entrei dentro do container, eu falei, escalando. Só que era na segunda fiada, assim, então, tipo, eu tive que entrar uns 4, 5 metros pra dentro do container pra ditar o número do carimbo pra ele, porque ele queria confirmar que a madeira tava carimbada mesmo. Caraca. Eu falei, o cara me tranca aqui, ó. Vai ser exportado. Desesperador, assim. Pega o celular, deixa eu ver se tem sinal aqui dentro. Não tem. Tá vendo? É por causa dessas experiências que a gente fica meio balinha. Você não pode ver algum negócio e vai procurar o carimbo. Não dá. Teve algum perrengue aí, sei lá, com droga? Assim, eu sei que já teve alguns, mas assim, a gente acaba nunca se envolvendo tão, né? Porque daí a Receita acaba bloqueando, já tive casos de a gente só ver que fica bloqueado, a Receita vai lá, faz vistoria sozinha, ela não chama ninguém, vai a Federal junto, então porque assim... o coitado do agente não... Não, a gente não faz nenhum ideia contato com a carga dentro. fisicamente, né? Não, o que, assim, uma situação que foi bem dramática, que foi uma época, um navio da Maersk que pegou fogo. Maersk Londrina. Esse mesmo. Não lembro. Dá short isso aí, né? Sim, não tem, acho que tem. Tem. Acho que tem. Nossa, o cara declarou como detergente, se eu não me engano, eu uso isso tudo de casa, da aula de seguro internacional. Declarou como detergente e era... Produto químico. Assim, aí depois que assim, criou um monte de regras, viraram solas e tal. O navio ficou arrombado. E eu lembro que, assim, foi horrível. terrível, porque eu acho que a Craft, se eu não me engano, a gente tinha, assim, para mais de 10 containers. Para mais. Naquele navio. Naquele navio consolidado. Assim. Deu avaria grossa. Avaria grossa. Então, que assim, é a pior coisa ele parou num porto, ele pegou fogo, mas ele não afundou, né? Então ele parou num porto e ficou lá. Mas foi generalizado assim o incêndio no navio? Não, pegou vários. Pegou muito. Vários containers. Pegou. Muitos. Tu via a foto assim do container queimadão e queimava dentro. Aí eu não sei como que o fogo acaba entrando e... tem coisa que derrete, pinga, escorre. Isso. Fogo, plástico. Open top, a lona. Isso. Não, tem um monte de coisa. Até o produto mesmo, vai escorrendo, vira um caldo, né? Esse caldo vai caindo. Então aí, depois de meses, o armador declarou avaria grossa, aí contrata um segurador internacional, o armador também contrata. E aí o que acontece? Como a gente era consolidado, o armador, o master tá no nome da Craft, né, na época, né? E a gente tinha todos os rounds de todos os clientes, só que o armador falou assim, o teu container é esse aqui e deu X de avaria grossa que vocês têm que participar. Quem tem seguro não paga, quem não tem seguro tem que pagar. Se lasca. Porque se não paga, não libera. Exato. Aí aí tinha que pegar a lista de todos os clientes, aí acionamos o nosso jurídico, aí eu tenho até hoje a planilha lá, se duvidar deve estar em algum documento. E tinha que ficar cliente por cliente, sabendo qual cliente que não tinha seguro e qual cliente que tinha seguro para preencher o documento. Vocês tinham 10 containers? Eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que até mais. E quantos house tinha dentro de cada container? Então, cada um é de 15
15, 20, 8, 12. 150, 200. Pra mais. De quê? De House. De house Total. pra mais. Sim. Então, assim, aí a gente montou uma planilha e ficava discutindo. Então, enquanto não... E aí tinha container que, como era varia grossa, até quem não pegou fogo tem que pagar. Sim. Isso. Então, a gente tinha outros containers... Então, desses que a gente tinha, eu acho que teve 1 ou 2 que, de fato, pegou fogo. Uhum. E outros que não tinham pegado fogo. Só que, se eu tinha um container com 20 houses... E aí depois de meses, né, eles conseguiram trazer a carga pro Brasil. Para entregar o container, tinha que pagar a varia grossa. Só que eu tinha 20. Se desses 21 não me pagava, eu não conseguia liberar os outros 19. Então a gente ficou assim numa guerra. Mas isso aí não dá pra fazer mesmo? Não dá pra, tipo, fazer uma quebra... Não, de porque lote, era por alguma coisa container. Na época era Hamburgo Sud, porque o nosso embarque foi com Hamburgo Sud, mesmo sendo da Cara, que América. zica, velho. Então a gente teve uns casos que a gente inclusive teve que... A gente pagou a parte daquele cliente, assim, tipo, teve casos de $1.000, outros casos de $300, outros casos de $2.000, cada house, né? Uhum. Porque aí era dividido todo o navio e por valor de mercadoria. Então, como era LCL, tinha mercadoria que era baratinha, né? Que era de boa, mas tinha outros que não. E que o cara não tinha seguro e que o cara não pagava. Porque dizia, eu perdi a minha mercadoria, eu não quero mais, eu perdi o contrato lá. Acha que é assim. E aí, só que como a gente tava com o container todo parado, a gente tinha que conseguir... Caraca. Então foi assim, foi uma experiência louca. Aí vou aproveitar para fazer um jabá também, porque nós temos um episódio com o Lostado, que é advogado, né? E ele falou desse sobre negócio isso? da varia Legal. grossa, Então, falou ele desse falou navio, né? Que é a hora que, agora é advogado, porque a treta tá E é nessa hora grande. que tu lembra o quanto é importante ter seguro. Exatamente. Puta, é ridículo, exatamente. E é ridículo de barato. É ridículo. Isso é obrigatório, velho. É ridículo de barato. É ridículo. E quem não tinha nada a ver, que a carga nem foi avariada, tem que entrar na vaquinha do... Tem que estar na vaquinha da varia grossa. Isso aqui. Não, e até tu explicar pro cliente o que é a varia grossa. Exato. Então, Pô, mas mercado, o que eu tenho a ver com isso? Aí você pega lá, não, tem Mas que... tu tem que pagar. Na fonte 2. O que é a varia grossa e Na pra cláusula um cara do que não tem seguro. Então, mas acho que aí vai mostrando a maturidade do comércio exterior, não de quem opera o comércio exterior, mas de quem usa o comércio exterior. Sim. A gente não tem, velho. O cara não sabe exportar, o cara sabe importar, não sabe nada. A gente É uma abstração total, a gente não tem educação. Enquanto agente de carga, enquanto despachante, a gente pega exportador que não sabe o que Nada. é o documento, o que é o Incoterm. Exatamente. Põe FOB. Não, tanto faz. Não é tanto faz, você tá doido, cara? Você tá assumindo coisa num ponto totalmente diferente, né? Você tá assumindo um custo totalmente diferente. A galera não tem noção, né? É muita... Infelizmente. Às vezes tá num cargo que não tem noção da responsabilidade do cargo. Né? Mas foi um marco que deu um salto legal, assim. Claro, complicou para algumas coisas, porque ficou mais rígido, né? Sim. Então hoje a parte de IMO tá bem mais rígida, bem mais. Aí veio a questão do peso bruto verificado, porque depois daquele incidente teve outros navios que acabaram afundando por conta de peso. E aí, né? Exato, porque o cara não... Isso aí deu sistema. Foi isso daí. Nossa, delícia, um monte de ajuste. Porque o armador não conseguia ter ao certo quanto que tinha, porque às vezes o peso do BL não era o valor declarado, o peso declarado. Apurado, né? A galera botava qualquer peso, às Foi vezes aí botava que entrou o menos. VGM. É o VGM, solas, né? VGM. Peso bruto verificado. Então, assim, Sim. foi bem nessa época que começou a estruturar melhor essa Aí parte. vocês tiveram que fazer muita customização do Pra sistema? todo mundo. Nossa! Pra todos os TOS. Eita, Era nós. pra tudo. Não, aí é que não tinha, a gente fazia aquele, começou a fazer termo, né? Tinha que mandar um termo assinado com o peso do Tem mais container. grandes foram todos, porque a gente fez direto no M4, fez pra RBS, fez pra galera toda. Eita, nós. Legal. Pois Problemas né? pra um, solução pra outro, né? Mas é pela segurança de todo mundo, né? Sim. Porque depois dar uma dor de cabeça dessa, não querer saber né? Como que evitar para o futuro, né? Exatamente. E falando em sistemas, que sistemas, além do mercante, que a gente chama de paixão, só que não, que mais que... além do sistema mercante, que mais que vocês usam hoje lá? Sistema próprio? Não, eu falei em mercante, eu vivi a época escrava do mercante, né? Eu peguei pré-mercante, que tinha aqui na Marinha Mercante, fazer o protocolo. 31/03/2008, Isso de aí, cara. olha. Viu? Nossa, ficava O na filme fila passando na desse, cabeça. Peguei toda a transição de mercante, de fazer curso com o próprio fiscal, que na época eles que davam o ensino ali, né? Que ele
chamava todos os agentes e mostrava como é que ia ser o mercante. Prometeram que em 2008 não iam multar ninguém. E eu recebi multa da Kraft. Olha. E a gente foi multado e não teve volta. Nossa. E eu peguei, eu peguei mensagem, mandei para o advogado, inclusive a gente tentou, né? Tinha mensagem do fiscal falando que não ia multar e eles não abriram mão. Fizeram... O juiz deu que não deu causa ganha, não. Ixi. Tem que multar mesmo, tem que mexer no sistema, tem que atualizar o sistema, tem que Não, mas integrar... no primeiro ano, tinha coisa que o sistema travava, o mercado não estava nem funcionando direito, a gente teve que pagar multa. Tu tá usando direito, é usuário. Pô. Deus. Não. Passei perrengue com essas multas aí. Eu te entendo, amigo. Cara, essas multas... Tem que falar que... Quero ver quando a Receita começar com recintos. Aí, o pessoal do recinto. Já começou a multar alguns terminais. Tem que multar. Não, e graças a Deus que eles pacificaram a questão de correção da NCM, que pararam de multar. Porque não ia sobrar uma empresa aqui no Brasil. Nossa. Não, tipo assim... Não, porque, por exemplo, a Kraft, a gente trabalha com LCL. A gente não erra a NCM. Quem erra é o cliente. Exato. Claro, teve uns casos que a gente errou. Digitou errado. Teve cara que o operador digitou errado? Claro que teve. Claro. Mas proporcionalmente... Porque não usa o sistema integrado que poderia ter sido desenvolvido. Exato. Você chegar atrasado. Você já viu, tá antes de 2008 já com o sistema. Porra. Aí o cara chegou time to market. Então, eu lembro que a gente... Cara, desproporcional. Nossa, a gente tem muita correção de NCM. Tinha muito, assim, era uma coisa absurda. Se tivesse que pagar, era de milhões pra cima de multa. Não tem como. Então, assim, graças a Deus pacificaram. A gente todo mundo ainda continua exigindo termo de responsabilidade, né, na INPO. Mas, assim, tá mais pacificado. A questão tá mais quando é fora do prazo. Aí, e tá rápido, né? Tipo, hoje, antigamente levava 5, eles deixavam no limite pra não caducar, que era 5 anos. Hoje, eu peguei casos de, tipo, 3 meses, a Receita já tá multando. Caraca. Pois é, complicado. Mas qual foi? Sistema. A Eco tem o sistema chamado que é Topas, que é um sistema próprio. Topas? É próprio? Uhum. Legal. Desenvolve aonde? Na Índia também? Na Índia. Imaginei. Assim, os indianos são bem zica, assim, eles são muito bons de tecnologia. As faculdades de TI lá são violentas. Não, o filho do dono, eu conheci ele, logo que eu entrei na Eco, a gente foi pro Peru. E aí foi o dono lá e foi o filho dele. Ele estudou nos Estados Unidos, acho que foi no MIT ou em algum lá. E ele é um dos responsáveis pela parte de tecnologia da Cargo, que é a empresa que o pai dele é o Como que é o nome da empresa? All Cargo. All Cargo? É a que faz a TI de vocês? Não. É a dona do grupo todo. Tá. Então, o filho dele, ele participa da parte de desenvolvimento tecnológico. Legal. Hoje a contratação, então, de TI tem que passar pelo gerencial lá. Não, é que daí, assim, eu tô pouco tempo, né? Então me respeitem. Mas eu sei que tem toda a parte de TI, ela é fora do Brasil. Tá. Aí no Brasil a gente tem uma empresa de TI que faz a parte de suporte local para o usuário. Mas desenvolvimento de sistema, tudo é Índia. E aí, claro, só que eles têm, como é global também, a mesma coisa do frete é no TI. Então tem um cara que cuida da América Latina, que fica, acho que é Estados Unidos ou México também, aí tem o outro global, regional e global, e assim vai, né? Então eles vão criando uma cadeia, mas tem um e-mail lá, eles têm um e-mail geral de TI. Isso, todas as vezes que eu mandei, super rápido. Eu não sei a experiência da galera que tá lá mais tempo, né? Mas assim, a minha experiência com a parte de desenvolvimento, tipo assim, preciso atualizar o booking, né? Porque na exportação, como tava tempo sem fazer, tem que mudar tem que botar o terminal aqui, tira isso aqui, atualiza isso. Eu fazia, no mesmo dia o cara já ficava me respondendo, se não no dia seguinte já tava ok. Esses dias eu pedi e executava? Executa. Eu peço, legal. Tipo, claro, coisas mais simples, né? Beleza. Porque o que já tá no sistema... Entendi, eu falei, esse booking aqui tá saindo em PDF, mas não tá saindo o valor. Eu preciso um que saia valor, um que é FOB e um XOR. Mandava. Tá bom. Eduardo, vê se é assim. Tá assim. Já tá atualizado. Então, mas é isso que pega porque tem um monte de coisinha que é do dia a dia, que se você não tem, tipo, porra. Não, e se leva 2, 3 dias pra resolver, quando tu vê, tu acumula, né? É verdade. Esses dias eu queria... A gente, no Booking Sheet que a gente tem lá, que é a relação de todas as cargas que a gente tem para aquele navio, a gente não conseguia visualizar se a carga era empilhável ou não. Para poder avisar o terminal na hora de fazer a programação de estufagem, né?
Aí eu falei com a menina da operação, falei, pô, onde é que sai essa informação aqui do não empilhável? Ah, Edu, não sai no nosso relatório, a gente tem que ficar olhando um por um. Eu falei, poxa, isso dá trabalho, né, cara? Não, vamos tentar. Ah, vai, tenta lá então. Peguei, dei um print, falei assim, cara, eu preciso que essa informação aqui de não empilhável, e dei o print do sistema, que tá nesse lugar aqui, que saia nesse booking sheet em PDF. Cara, 2 horas, sei lá, 3 horas o cara me respondeu. Tá lá, tá atualizado. Ah, isso é legal. Falei, sim, então essa é a minha experiência com TI da Eco hoje. E além disso, a Eco tem um sistema muito bom que eu participei muito do desenvolvimento. Como que é o cara de TI, sabe o nome dele? O head dele? Desculpa, mas não sei. É indiano. É o nome indiano. Depois... Sing. Ai, me esqueci agora. Que é mas a gente tem um sistema muito bom que é o Eco 360, que daí essa é a cara da Eco e pro nosso futuro, e pro nosso presente e futuro, que é uma ferramenta de tracking e de cotação e booking. Pro cliente, isso aí. Pro cliente, Então é uma ferramenta muito boa e cada país exportador é responsável por desenvolvê-la. Então o Brasil não tinha. Então eu participei sei lá, esses 10 meses que eu tô, 8 eu tô trabalhando nisso, tipo, junto com o cara, né? Aí tem um mexicano que é o responsável América Latina e aí ele cuida do Brasil também. Então eu tô com ele toda semana. Aí tive que passar toda a relação, qual é a nossa compra de frete, qual é a nossa compra de picape, quais são os nossos terminais, de onde é que vai, para onde é que vai, o que tem que aparecer, o que não pode aparecer. Então hoje o cliente consegue, e aí a gente já inclusive fez até treinamento com alguns clientes e a gente está começando a apresentar a ferramenta. Então o cliente faz o cadastro e hoje ele entra, ele consegue fazer uma cotação, mesmo com Xworks completa, com picape, com frete, com delivery lá fora, ela vem completinha. Dessa cotação já vai para o nosso sistema, o cara consegue depois pedir o booking por ali. Depois de pedir o booking, ele consegue mandar o draft por ali, consegue acompanhar o tracking e consegue ver consegue confirmar os valores que ele já negociou na cotação e se já foi baixado ou não pelo nosso financeiro. Legal. Então, e aí, claro, aí tem o nosso schedule, tem o nosso tarifário completo. Então é uma ferramenta muito, muito boa. E os outros não tem? Como que é? Você não sabe do benchmark? Não conheço ninguém que tenha nada parecido. Não, próprio não. O que, assim, que junta tudo que a gente tem assim, não. Vocês não usam CargoWise? Não. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, assim, vai revolucionar. A gente tá muito, nisso a gente tá muito na frente. E, assim, nos outros países já funciona há mais tempo, então é uma coisa bem madura. Sim. O Brasil que a gente ainda tá angariando, tipo, tem cliente aqui que não gosta, tipo, o cara prefere mandar o e-mail pedindo cotação do que entrar no sistema, porque ele manda às vezes para todos os agentes a mesma cotação, né? Mas assim, depois que o cara descobre o quanto é fácil ele conseguir uma cotação, às vezes um DAP, né? Seja na Impo, às vezes uma coleta lá fora, que ele às vezes leva 24 horas para receber por causa do fuso, dependendo da origem, o cara consegue em 5 minutos. Show. Não tem como. Legal. Show de bola. Nossa, o que ele falou agora dá pra gente fazer um short de tanto termo técnico da parte de agenciamento, né? Não, mas isso aqui é legal. Isso que é legal. O Incoterm, por exemplo, Xworks, a gente tem um vídeo no canal sobre os Incoterm. Sim. Já tenho bastante conteúdo sobre isso. Mas que é legal a gente fazer um corte sobre isso. Ficou bem legal. Então, pra quem não conhece, procura EC 360 que vocês vão ver a nossa ferramenta aí. Que legal. Mas hoje, para acessar, o cliente precisa de login e senha, porque ele já é cliente de vocês. Para ter acesso ao tarifário que ele tem, aí ele vai ter que pedir um login e senha. Então, tipo assim, e aí tem uma pré-aprovação, que é o nosso time de vendas que faz também para saber se aquele é um cliente nosso de fato, né? Para ter acesso àquela ferramenta, né? Show de bola. Muito bem. Mais perguntas técnicas? Não. Vai falar futebol agora? Não participou do Copa Porto, que teve, eu gosto de campeonato, mas não participei. O Henrique não me chamou. É que eu não podia, né? Não podia. Então eu já vou emendar a pergunta final, que é de cunho pessoal, e eu acho que a resposta, uma delas, vai ser relacionada a isso, né? Futebol. Você sabe qual que é a pergunta final? Não estava combinado antes? Já se preparando, já até. Assim, a pergunta é: quem é o Edu de bermuda e chinelo? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Que pergunta. Nada a ver com profissional. Eu gosto de fazer de ler BL. Gosto de trabalhar. A história do BL. A história do container. Olha, o Edu de bermuda e chinelo, né? Esse Edu sabe separar bastante o trabalho da vida pessoal. Muito bem. Parabéns. Eu não sou de dormir com problema. Não sou. Eu acho que
Claro que às vezes, dependendo do tamanho do problema, afeta. Não posso dizer que não afeta, né? Às vezes afeta dentro de casa, né? Acaba dificultando quando é uma coisa que é muito grande no trabalho, alguma coisa com um desafio muito grande. Mas assim, no dia a dia, porque a carga não embarcou, porque deu algum BO muito grande. Se eu cheguei em casa, aí a minha esposa, minhas filhas e a minha vida. Eu não levo isso aí e não perco noites de sono por conta disso. Não quer dizer que o meu nível de intensidade depois para resolver o problema seja menor por conta disso, mas eu acho que não muda você ficar em casa ali remoendo. Não é claro, às vezes, tu tem uma ideia para tomar, aí às vezes à noite tu consegue, às vezes ter uma sacada legal, vou fazer aquilo, né? Óbvio. Sim. Mas assim, eu consigo lidar muito bem com isso, eu acho que eu levo muito bem e me sinto bem, separando bem isso, né? Então, eu sou um cara muito tranquilo, muito de boa, assim, gosto de futebol. Assistir e jogar. Assistir e jogar. Sofro bullying em São Paulo por conta disso, depois que eu vim pra Santos. Mas torce pra quem? Pro Flamengo. Flamengo? Calma, então, tô sofrendo bullying. Vocês paulistas, vocês fazem bullying com as pessoas do Sul. Porque a gente não tem time. Então a gente tem que escolher um time pra torcer. Marcílio Dias, pô. Ué. Marcílio Dias foi bicampeão da Copa Brasil. Joguei lá 3 meses, Marcílio Dias. É mesmo? Então, foi campeão agora. Lesionou os 4. Categoria de base. Copa Santa Catarina, foi bicampeão, Marcílio. Então, quando a gente é criança... O que é isso, Copa Santa Catarina? Olha que... Obrigado. Tá vendo? Você tá vendo? Tá registrado. O que passa na Globo? Antigamente não tinha nem na minha época. Hoje em dia tá mais... né, mas não tinha o... Como é que é o da Globo lá? O que vê todos os times. O esporte? Não, Premier. Não tinha, se existia, não sei aonde, mas não na na Globo Flamengo, só passava Flamengo mesmo. Não passava time do Nordeste. Era Flamengo. Não, o Brasil inteiro é assim. Nordeste é assim também. Tanto quando tu vê jogo aqui, quando tá tipo Corinthians e alguém, Flamengo e alguém. Aí a Globo fala assim, ó. Pra São Paulo é Corinthians e Vasco. Pro resto do Brasil é Flamengo e alguém. É isso aí. Então assim, a gente acaba lá no Sul, é Flamengo, ou às vezes, claro, tem corintiano, tem palmeirense, mas vascaíno, então eu é time do Rio ou alguns de São Paulo. Aí eu venho pra cá, qual time tu torce? Flamengo. Só no cheirinho. Flamengo. Só no cheirinho sempre. Nada, desde 19 a gente tá cheirando bastante coisa, né? Na minha ignorância, e a Chapecoense? Não conta, né? É que a Chapecoense tu descobriu quando? Faz 5 anos, né? Eu já tinha meu time, já Flamengo. Foi toda uma minha infância toda torcendo pelo Flamengo. Talvez hoje em dia deve ter bastante Chapecoense, Criciúma, vai que acabaram acendendo um pouquinho ali, dando uma de golfinho, né? Mas... Dando salto. Então, assim, gosto de futebol, gosto de assistir, ver, gosto de jogar. Bastante, sou bem competitivo também, mas também tenho meus limites, assim. Encrenca não, encrenca eu não arrumo não, a galera sabe. Os outros aqui. Pode perguntar, não sou de arrumar encrenca não, é do Sul, mas dá uma paulistinha. Sou competitivo. Sou competitivo. Gosto de pedalar também. Desde a época de office boy tomando chuva. Nunca mais parei. Na chuva agora, pedalar na chuva. Na chuva então, boas lembranças. Gosto de correr. Na verdade, assim, nesses últimos 2 anos eu tenho aprendido melhor a correr mais, assim. Então, assim, participei. Aqui em Santos é muito legal porque tem muita corrida. Na verdade, todo mês, se você quiser correr, você tem uma corrida. Então, eu acho que esse ano eu corri 4 ou 5 vezes. É muito legal, assim. Então, é um esporte muito bom. E é um desafio, né? Plano, você se desafia, né? Foi? Aqui e é tudo plano. Normalmente a corrida é de manhã cedo. Então, é bem gostoso, assim. Na praia, eu já corri na areia. Teve competição que é aquela Sun Run, que é Night Run, que é na areia. Bem legal. Algumas são na orla mesmo. Então, assim... É um esporte muito bom também. Que legal. Ai, muito bom. Show. Já acabou, infelizmente. Nossa. Passou rápido, né? Foi fácil. Curtiu? Então, muito obrigada aí pela tua presença. Obrigado você. Espero que volte mais vezes pra contar quando for a próxima promoção. A minha próxima. Vai pro México, vai pra Índia. Pra Índia, vem contar os perrengues culturais. Aí eu venho contar os perrengues culturais. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigada, meus amigos. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.